O fim da quarentena em Portugal, que é um dos países europeus considerados como um exemplo no combate ao coronavírus, trouxe alívio para muitos brasileiros que trabalham e têm negócios por lá. É o que a gente vê agora na reportagem do Peterson Isidoro, direto de Portugal. Foram 2 meses assim, com portas fechadas, até que o tão esperado dia finalmente chegou. Olá, seja bem-vindo, pode entrar, por favor. Portas abertas, clientes de volta. Rony é catarinense, mora em Portugal há mais de 10 anos. O Kleber, paulista. Os dois juntos com um sócio do Paraná, abriram este restaurante no centro de Lisboa ano passado. E há exemplo de tantos outros brasileiros que montaram seus próprios negócios em terras portuguesas, pensaram no pior, depois que o governo determinou o encerramento de todas as atividades para enfrentar a pandemia. O faturamento despencou e alguns funcionários tiveram que ser demitidos. Você não abre um negócio para você olhar 2 meses e pensar assim, o seu negócio vai faturar 0. Nesse monte, ela sai nesse monte, então, né? O mineiro Vinícius abriu uma barbearia em Lisboa sem imaginar que 2 semanas depois, um decreto de emergência o obrigaria a pendurar temporariamente a tesoura. Agora, só pensa em trabalhar e recuperar o tempo perdido. A gente não imaginava a proporção que isso ia tomar. Só que eu também fico contente com as medidas que o governo tomou, que parece que funcionaram bem. A gente está voltando agora aos poucos, os casos têm diminuído. O fim da quarentena renovou as esperanças de muitos brasileiros que vivem em Portugal. Ao todo, estima-se que são 140 mil legalizados e outros 350 mil ilegais. Mas juntos, movimentam perto de 1 bilhão de euros por ano, o equivalente a 6 bilhões e meio de reais, com o pagamento de aluguéis, serviços, compra de imóveis, investimentos em educação e impostos. Para a gente falar dessa volta à normalidade aqui em Portugal, é preciso destacar não somente a reabertura das escolas, das lojas, dos bares, dos restaurantes e das fronteiras, mas também do retorno do público a monumentos como aquele ali, a Torre de Belém, além de museus e castelos. Eles são alguns dos principais atrativos que transformam Portugal num dos destinos preferidos de turistas do mundo inteiro. O setor, inclusive, é responsável por quase 15% de toda a economia do país. E é nessa herança cultural que o governo aposta para recuperar boa parte do que foi perdido desde o início da pandemia. Na centenária fábrica do pastel de nata, que fica no bairro de Belém, na capital portuguesa, já tem as filas de costume. E no icônico Mosteiro dos Jerônimos, nem as novas regras como o distanciamento e o limite máximo de pessoas a cada hora impediram que visitantes, inclusive brasileiros, aproveitassem a reabertura de um dos cartões postais mais bonitos de Portugal. Nos Jerônimos entraram portugueses, mas curiosamente também brasileiros, muitos deles residentes, a maioria residente em Portugal, e que não conhecia os Jerônimos. E são estes brasileiros que estão prontos para continuar a ajudar a movimentar a economia portuguesa. A gente já voltou com a mesma raça ou até um pouco mais. Porque o desafio é grande, mas a gente é brasileiro, a gente está aqui já em terra estrangeira, a gente vai para cima, entendeu? Peterson Isidoro, de Lisboa, para o Rede TV News.